o staff do Abel entende que tem um processo que ele pode ganhar ou perder o processo. Se ele perder o processo, ele vai ter que pagar a multa de 5 milhões de euros. Entende, no entanto, que esse processo vai se basear, claro que tem o sigilo do processo, em cláusulas do pré-contrato que podem dar ganho de causa ao Abel. Não está claro quais são essas cláusulas, mas você pode dizer, por exemplo, estou eu aqui conjecturando, que um pré-contrato, por não ser um contrato, não precisa ter uma multa de 5 milhões de euros. Talvez essa cláusula seja leonina. Ou ter cláusulas que condicionassem a ida dele, o pré-contrato. O pré-contrato pode ter uma cláusula que não apareça que diga: em caso de rescisão com o Palmeiras, tenho o compromisso de... Então, o processo vai pegar o pré-contrato, a FIFA vai analisar o pré-contrato e vai dar ganho de causa para o Al-Sadd ou vai dar ganho de causa para o Abel. É este o entendimento do staff do Abel Ferreira, que também diz o seguinte: assim que o Al-Sadd comunicou que tinha um processo, que foi no começo do ano, o Palmeiras foi notificado pelo Abel de que tinha um processo com o Al-Sadd. E o risco do Palmeiras nesse caso? Em princípio, o Palmeiras não corre risco. Por quê? Um técnico, diferentemente de um jogador, pode assinar um pré-contrato a qualquer momento. Tá? Ele não precisa esperar 6 meses antes, como no caso do jogador. Então o Abel podia assinar o pré-contrato. Mas o Abel estava sob contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024. E depois de rejeitar o Al-Sadd, ele renovou o contrato até dezembro de 25. Mas quando assinou o pré-contrato no ano passado, ele tinha um contrato com o Palmeiras em vigência que iria até dezembro de 24. Então o Palmeiras não pode ser acusado de assediar um técnico que estava sob contrato com ele. Ao contrário, o Al-Sadd é que pode ser acusado de assediar o técnico que tinha um contrato com outro clube. Então, em teoria, o Palmeiras está resguardado. O Abel pode ser condenado no processo? Pode. Mas vai depender do processo da FIFA analisar todo o pré-contrato e entender que ele de fato descumpriu. O staff diz que ele está tranquilo porque ele entende o que assinou e o que não assinou e entende que no processo ele tem chance grande chance dele ganhar o processo, de o Al-Sadd não ganhar o processo e ele não precisar pagar a multa de rescisão do pré-contrato. O PVC, e ele falou quando chegou o processo para a diretoria do Palmeiras, mas quando assinou o pré-contrato, não. O Palmeiras não estava sabendo. Não. Essa informação eu não tenho. O Palmeiras sabia que havia uma negociação com o Al-Sadd. Todos nós sabíamos, né, que havia uma negociação com o Al-Sadd. O que você não tem certeza é o que o treinador assinou ou se alguém assinou por ele mediante procuração, né? Mas que o Palmeiras sabia que havia uma negociação com o Abel e trabalhou para que o Abel permanecesse, tanto que renovou o contrato para 2025. O que tem de informação é que quando chegou o processo, o Palmeiras foi informado que tinha um processo. O Notícias Tricolor está falando aqui que isso que o Abel fez é muito grave em caixa alta, André Hernan. Por que você acha essa situação do Abel pior que a do Gabigol? Porque, no meu entender, ele não mentiu, o Abel, né? Ele assinou, ele não, em nenhum momento falou, não assinei nada. Ele simplesmente falou, vamos ver, e foi desconversando, certo? O que eu vejo é que assim, a questão toda, e a PVC trouxe aí o bastidor, e que eu ouvi dos lados do Abel também foi algo nesse sentido, mas não tão detalhado, não tão rico de detalhes, mas assim, é algo assim, tem a justiça para isso e a justiça vai resolver e vocês todos vão ver. Beleza, ponto. Isso é um ponto que o PVC trouxe bem. A questão é muito mais com o torcedor do Palmeiras. Mas o torcedor do Palmeiras não muda nada, continua intacta a idolatria, o que eles sentem pelo Abel não muda com isso, enfim, está respaldado juridicamente, mas eu digo assim,
acho que pela postura do Abel. Que seja um post, que seja uma nota oficial pelo Palmeiras ou pelas redes sociais dele, falar ou marcar entrevista. Aliás, Abel, se quiser falar aqui com nós, se quiser falar comigo, estamos de portas abertas. Mas assim, falar diretamente com o torcedor. Eu acho que é uma... mas tem a questão do que corre na justiça e tal. Não, é explicar para o torcedor o que aconteceu. Explicar os fatos. Gabigol, o que aconteceu no dia do churrasco na sua casa com seus amigos? Por que essa foto vazou? Foi a primeira pergunta que eu fiz na entrevista com o Gabigol. Abel, você assinou um pré-contrato? O que aconteceu? Você avisou o Palmeiras? Como é que foi essa situação? Você tinha a intenção de sair do Palmeiras nesse momento? Essas questões que acho que o Abel deveria responder, não para o André, não para a Domitila, não para o PVC. É para o torcedor do Palmeiras, diante da imagem que o Abel tem no futebol brasileiro, de um cara que quer melhorar, de um cara que contesta, de um cara que sempre está ali buscando clareza, falando a verdade. Acho que está faltando nesse momento esse canal direto do Abel Ferreira com o torcedor do Palmeiras. Eu acho que isso vai ser na coletiva. Eu acho que isso vai acontecer na coletiva. Porque ele podia fazer uma nota oficial falando sobre isso, poderia, mas isso vai ser... Ele vai ser perguntado sobre isso. Na primeira entrevista coletiva, que vai ser depois do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí ele vai ter o direito de responder, vai ter o direito de dizer, não quero falar sobre isso, mas aí eu acho que o certo é ele responder. Ele dizer o que ele está pensando sobre esse assunto, se ele está preocupado, se não está preocupado, o que tem a acontecer, por que ele assinou, se ele assinou, se não assinou, se o Palmeiras vai ser envolvido ou não, né? Eu dei aqui os bastidores do que pensa quem trabalha com o Abel. O Abel vai ser perguntado sobre isso. Poderia dar uma nota, sem dúvida, poderia escrever uma nota para esclarecer, mas ele, nesse momento, o que eu percebo é que ele entende que, como ele já deu satisfação para o Palmeiras, ele não quer dar mais pano para manga. Mas que ele vai ser perguntado na primeira coletiva, na primeira entrevista, vai. É papel do jornalista perguntar. O PVC, o Milava na Mala, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, falou que caiu a máscara do Abel, o paladino da justiça, vendedor da moral e dos princípios. Você tem essa sensação que, de alguma forma, esse episódio pode prejudicar a imagem do Abel ou não? É uma coisa ainda muito irrisória perto de tudo que ele conquistou no Palmeiras? Domi, eu acho que contrato é para ser cumprido. Pré-contrato não é um contrato, é um pré-contrato. Me surpreende uma multa de 5 milhões de euros num pré-contrato. Eu não li o contrato, eu não li o pré-contrato. E eu não sou advogado. Mas a gente pode perguntar para o Andrei Campos, fiz isso aqui amanhã, por exemplo. A minha primeira impressão como leigo, não como advogado, é de que uma multa de 5 milhões de euros num pré-contrato pode ser considerada uma cláusula leonina. Porque não é um contrato. E um contrato é feito para ser cumprido. Então, se você tem uma multa de 5 milhões de euros e decide mudar de emprego e pagar esta multa de 5 milhões de euros para sair do seu trabalho com quem você tem contrato no meio do acordo, se você pagar a multa, você cumpriu o contrato. Não descumpriu o contrato. Isso é fio do bigode do mesmo jeito. Então, eu acho que tem esses pontos. O que eu entendi é que o Abel está tranquilo em relação ao processo e que, portanto, ele entende que tem chance de ganhar o processo. E qual é a chance de ganhar o processo? Bom, tem que pegar o pré-contrato e ler. Eu estou aqui partindo de uma ideia sem ser advogado. Talvez uma cláusula de 5 milhões de euros num pré-contrato possa ser considerada uma cláusula leonina. Abel, o André Hernan está aí à disposição, hein, para fazer mais uma entrevista exclusiva aqui para a gente. Aí temos outro imbróglio essa semana, que é do Vasco com a 777. Essa situação me parece a mais complicada de todas, assim, porque envolve muita gente, muito juridiquês e muito diz que a gente não consegue provar, porque os documentos são sigilosos, mas é uma situação que vai perdurar, né,
PVC, pelo visto, não vai ser resolvida tão cedo. Agora, os principais sócios da 777 renunciaram e talvez o marido da Leila possa comprar uma parte como Crefisa, né? Como patrocinador. Ele desmente. O Lamarck desmente categoricamente que vai comprar a parte da SAF do... Mas quem colocou o nome do Lamarck na história foi o Pedrinho. Né? Quando o Lamarck recebeu a ligação da ESPN na sexta-feira e disse: não me encham o saco, eu tenho um apartamento em Nova York que faz 10 anos, não vem me perguntar sobre isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode estar mentindo, mas quem colocou o nome do Lamarck não foi a ESPN, não foi o de primeira do UOL, não foi o UOL, não foi o Hernan, não foi o Domitila Becker. Quem colocou o nome do Lamarck foi o Pedrinho na entrevista coletiva de quinta-feira. Eu tinha a impressão de que a liminar que devolveu o controle da SAF ao Vasco seria derrubada na sexta-feira. E não foi derrubada até agora. E a crise da 777 só se agrava, como a gente percebe pela renúncia dos sócios. Então, é muito provável que um novo controlador apareça. Tem um aspecto disso que me parece importante. A partir do momento em que se rompe um contrato de forma unilateral, não vai ter investidor do exterior para vir para cá. Porque nós estamos falando de 3 primeiras SAFs que tem o seguinte cenário. O Ronaldo Fenômeno, famoso no mundo inteiro, vende sua participação na SAF do Cruzeiro. O John Textor, dono da SAF do Botafogo, diz para o mundo inteiro ouvir que o Campeonato Brasileiro está manchado. E o Vasco, por meio de uma medida liminar, rescinde o contrato com a 777. Há 6 meses de poder recomprar por R$1.000 se a 777 não fizesse o aporte no final de outubro, no final de setembro. Quem é que, olhando de fora esse cenário, vai dizer: vou pegar meu dinheiro e botar no Brasil, no futebol brasileiro? Não me parece segurança jurídica haver para botar esse dinheiro aqui. O que não significa que o Vasco não tenha. Não significa que o Vasco não possa achar que inseguro ele está de ficar numa parceria com a 777. Porque a 777 está sendo acusada de fraude nos Estados Unidos e o Vasco pode entrar na massa falida. Então o Vasco entendeu que ele fica mais seguro brigando com a 777 do que ficando dentro. Vamos colocar o Bruno Braz, que está acompanhando esse assunto de pertinho na conversa e tem mais informações sobre essa questão. Realmente não está bom para as SAFs do Brasil, mas também a 777 não está com uma imagem muito boa lá fora, né, Bruno? Bom dia. Bom dia, Domi, PVC, Hernan. PVC, me inspiro muito em você e é sempre um prazer e um orgulho estar participando com você do programa. Mas eu tenho algumas opiniões diferentes, mas e também algumas informações. Vamos lá, vamos por partes. Como você bem falou, o grupo do Pedrinho ele entra com a liminar baseado principalmente no risco que o Vasco corre de, por exemplo, caso a 77 venha a decretar falência, a falir, de o Vasco ser usado como moeda de troca, vamos dizer assim, para pagamento de dívidas com outras empresas. Vamos, assim, em português claro, 777 está devendo uma empresa doida lá fora e não tem como pagar e fala: toma o Vasco. E, de repente, a empresa sem nenhuma experiência. Foi isso que eu falei agora, Bruno. Assim, sim. O Vasco sente mais seguro rompendo com a 777 do que ficando com ela. Sim, sim. E aí, assim, com relação a essa situação de que, de repente, pode trazer alguma insegurança, é óbvio que é uma situação desconfortável para o Vasco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode ser também um alerta para que alguns ajustes sejam feitos na lei da SAF no Brasil, para que não se torne tão fácil de uma empresa que, assim, podemos já colocar na condição de suspeita, de uma empresa com uma série de denúncias gravíssimas de fraude,
pirâmide financeira e de possível quebra, ela chegue no Brasil e com facilidade consiga levar um clube do tamanho da história do Vasco. Para você ter uma ideia, por exemplo, o 777 está sei lá, há mais de 3 meses, 4 meses, 6 meses, tentando comprar o Everton. Ele está passando por uma peneira lá na Premier League duríssima. Então, para ele conseguir comprar o Everton lá na Inglaterra, a Premier League está fazendo uma peneira duríssima porque está vendo que a empresa tem uma série de indícios de que ela não passa confiança. E aí, mais especificamente no caso do Vasco, também há um outro argumento de que a 777 estaria cumprindo rigorosamente o contrato da SAF com o Vasco. E aí o grupo jurídico do Pedrinho contesta também isso, dizendo que eles estão infringindo alguns contratos, como, por exemplo, a 777, ela logo após... Eles fizeram os aportes e depois desviaram os aportes. Quer dizer, na verdade... Eles cumpriram os prazos dos aportes. A questão é o que aconteceu com esses aportes depois do aporte. Em tese, no último aporte, eles atrasaram alguns dias. Não chegou exatamente Tinha uma data limite para ser feito o aporte. A 777 não pagou nessa data limite. E ela pagou alguns dias depois. Não foi muito tempo depois, mas pagou alguns dias com atraso. E vindo um pouquinho dali, aí vende um pouquinho de uma outra conta dali e tudo mais. E ele vai, depois, logo depois desse aporte, a 777 ela pega 25 milhões da Vasco SAF. Devolveu uma parte, mas até o momento a 777 ainda não devolveu cerca de 7 milhões de reais que foram pegos da Vasco SAF. Então, assim, já tem essa questão que aí no processo que o grupo jurídico do Pedrinho entrou, eles colocaram essa situação no processo. Inclusive, o grupo jurídico diz que isso consta no balanço do Vasco. Uma outra questão que pode estar influenciando diretamente no contrato da SAF é que 2 personagens, os mais conhecidos da Vasco SAF, vamos dizer assim, da 777, que é o Josh Wander e o Steve Pasco, eles eram sócios majoritários da 777 Partners, e eles simplesmente renunciaram agora nos últimos dias, diante de todos os casos de denúncia, e eles simplesmente fazem parte do conselho de administração da SAF do Vasco. Ou seja, 2 nomes importantíssimos da 777 que foram colocados no conselho de administração da SAF saíram. Então, eles saíram da empresa. Então, como é que 2 pessoas que estão no conselho de administração da SAF não estão sequer mais na 777? Então, esse é outro ponto que o grupo jurídico do Pedrinho contesta. E a outra questão é, por exemplo, e aí que eu falo que, de repente, tudo bem que não foi... o jeito litigioso nunca é melhor, mas, de repente, assim, quem será que está com a imagem mais queimada aqui? É o Vasco, que pode estar diante de uma empresa com uma série de denúncias de fraudes e pirâmide financeira, e que, por exemplo, teve os bens bloqueados na Bélgica, porque com o Standard de Liège. No caso do Standard de Liège, a 77 literalmente está causando um calote na Standard de Liège. Tudo isso a gente sabe, tudo isso está claro. Ele tem um processo de fraude nos Estados Unidos, ele tem um processo na Bélgica, que é um processo diferente, mas de apreensão dos bens em função de não pagamentos. Tudo isso é fato. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo até que ponto vai haver uma questão juridicamente válida na legislação brasileira para o rompimento do contrato. E aí, de fato, você pode avançar na legislação para permitir ou para dificultar que empresas de má gestão entrem no Brasil. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu em Portugal. Por exemplo, o Manchester City, antes de ser controlado pelo Grupo City, pelo Sheikh bin Mansur bin Zayed, foi propriedade do Shinawatra, Takishin Shinawatra, que era o tailandês empresário, que depois foi preso na Tailândia. Então,
há uma série de casos, e na Inglaterra não há SAF, mas os clubes são empresas, propriedades de empresas em bolsa de valores, que tem todo o controle da bolsa de valores. Isso não impediu a quebra do Leeds United, a compra do Manchester City por um empresário com fama de picareta, e à medida em que o tempo vai avançando, você vai tentando criar mecanismos de controle, como o que hoje dificulta a entrada do 777 no Everton. O ponto é, quando você tem 3 SAFs, no cenário que eu descrevi, em que o Ronaldo é um empresário conhecido no mundo inteiro e vende tudo dentro da legislação, a impressão para o exterior pode ser de que o Ronaldo fez um grande negócio ou de que o Ronaldo conseguiu passar uma empresa que não podia ter futuro para um outro empresário. Quando o John Textor diz para o mundo inteiro ouvir que o futebol brasileiro está sob manipulação, e quando o Vasco tem uma medida liminar que derruba a parceria, a impressão para o empresário que está no exterior pode ser de que não vale a pena investir aqui. Então, deste ponto de vista, eu acho que é mais fácil você ter um empresário brasileiro comprando a parte da 777 do que um empresário estrangeiro, neste cenário atual. O que leva a gente a pensar no Lamáquia. Só que o Lamáquia diz: não me encham o saco, não estou comprando o Vasco, estou em Nova York e tenho apartamento há 10 anos. Pode ser mentira dele, mas foi o que ele disse na última tentativa de entrevista na sexta-feira.